Tá bom, né? Tá. Eu peço a sua paciência, que o nosso departamento de engenharia da igreja está resolvendo algumas questões da nossa refrigeração aqui, mas a gente vai conseguir desenrolar tudo em nome de Jesus. Se você concordar, dizer amém, vai ser mais fácil, amém? Amém, queridos? Então nós vamos ter em breve um ambiente muito gelado aqui. Pode estar 40 graus lá fora, mas a gente vai estar como pinguins aqui dentro, tá bom? Amém. Vamos até estar de agasalho aqui dentro, só para você entender como vai ser o friozinho aqui. Então tenha paciência, já está tudo se encaminhando e a gente vai resolver em nome de Jesus, tá bom? E eu prometo, como eu sou teu amigo, sou teu pastor, eu vou ser breve hoje, tá bom? Para a gente não sofrer muito aqui, para você ir logo para casa e tomar sua Coca-Cola gelada e ser feliz, tá bom? Glória a Deus. Coca-Cola não? Não? Ah, vocês se converteram em 26? Que coisa boa. Glória a Deus. Romanos capítulo 13. O pastor está falando de honra aqui. Romanos capítulo 13, no verso 7. Por favor, Guilherme. Diz assim: portanto, pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Esse texto ele está falando que as pessoas elas têm um direito, uma paga de receber aquilo que lhes é devido. E eu queria destacar o último ponto que esse texto mostra, que é justamente honra. Quem merece ser honrado, que você dê honra a ele. Amém? É isso que está dizendo. Se as pessoas merecem ser honradas, se você entende que alguém merece ser honrado, você deve dar honra a ela, tá certo? Então, o que significa honrar? Meus irmãos, honrar significa valorizar, é além de respeitar, vai além de respeito. Nessa nossa sequência que vamos falar de honra, num dos ensinos, num dos cultos, nós vamos deixar bem claro o que é respeito e o que é honra. São coisas diferentes. Dá a impressão que é a mesma coisa, mas não é. Você vai perceber. Porque a honra tem a ver com a valorização. Eu citei e expliquei na quinta-feira Romanos capítulo 12. Põe para mim, Gui, por favor, no verso 10. Romanos capítulo 12, verso 10. Que ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. E eu expliquei essa última parte, que é preferindo-vos em honra uns aos outros. E vou falar de novo, você já ouviu, vai ouvir novamente. É mais ou menos a ideia que você tem um relógio na sua casa, um relógio ele tá um pouquinho, o vidro tá gasto, o couro tá um pouquinho arranhado, aí você deixou lá, é um presente sentimental, eu venho lá da minha avó, e eu de pendurei lá, e eu acho que ele não tem valor nenhum. Aí um belo dia, você pega aquele reloginho e leva numa loja de penhores, ou uma loja de antiguidades, aí aquele moço pega o relógio, aí ele olha aquele relógio, e ele faz umas coisas, põe aquele lente que vai no olho, de repente ele olha para você e faz assim: o senhor tem uma peça valiosíssima aqui. Aí você fala: o quê? Vale muito? Aí ele fala assim: vale pelo menos uns 50 mil reais. Se eu polir esse vidro, arrumar o couro, ele vai certamente para uns 70 mil reais. Aí você fala: nossa, eu não sabia que valia tanto. Não é assim que você faz? Aí você fica até com cuidado para ele não passar a mão, né? Você fala assim: o senhor devolve aqui rapidinho, né? O senhor devolve aqui rapidinho, né? E você vai pensar no que você vai fazer com ele. Aí você vai para casa e aquele reloginho que você desprezava, você começa a valorizar, porque alguém falou que ele tem valor. Quem entendeu o que o pastor disse até agora? A Bíblia está dizendo isso. Quando esse texto que Paulo está falando, ele diz assim, para a gente preferir os outros em honra. É mais ou menos assim, é você descobrir a honra que cada um tem. Meu Deus, maravilhoso, não é, Letícia? Faz um dó maior para mim aí. Você precisa, não, brincadeira, eu não vou cantar não. Então você precisa descobrir a honra que as pessoas têm. Você precisa aprender a descobrir o valor que cada uma delas tem.
Porque aí você não vai mais desprezar. Eu espero que você não despreze ninguém. Mas a gente às vezes não dá muito valor para as pessoas porque a gente fala assim: quem é ela? Não é isso? Quem é ela? Às vezes você, até no meio gospel, no meio evangélico, a gente às vezes dá valor com aquelas pessoas que têm uma proeminência, aqueles cantores, não é assim? Se vier um cantor gospel aqui, vixe, vai ser uma tietagem aqui, não vai? Não vai não, porque a gente é educado e não vai fazer isso, né? Imagina se vem alguém famoso aqui. Aí você fala, oh meu Deus, porque a gente já atribui um valor à pessoa. Mas olha que interessante, a Bíblia está falando que você deve fazer isso com todas as pessoas, com os seus irmãos. Então, você já olhou para a pessoa que está do seu lado? Olha aí, por favor, rapidão. Você já imaginou? Vou olhar para a Fra aqui, não é? A Fra. E ela está olhando para mim. Olha que legal você olhar para uma pessoa e saber que ela tem um valor intrínseco, um valor dentro dela, um valor que talvez você nem conheça. Um valor que você fala assim, uau, se eu conhecesse um pouco mais, eu ia preferir em honra essa pessoa. Amém, meus irmãos? Então ele está falando para você aprender a descobrir o valor das pessoas. Amém? Que legal você, de repente, conhecer a história de alguém aí, você conversar com alguém, ou me conta um fato da sua história, me conta um detalhe da sua vida, e essas coisas a gente vai dando valorização e respeito. Amém? Honra é uma chave, escreva isso no livro do seu coração. Honra é uma chave que vai abrir muitas portas para você. Em contrapartida, quando as portas são fechadas, talvez seja a honra que você não deu. A gente deve valorizar as pessoas que estão por perto da gente. A gente deve valorizar. A Bíblia diz assim que quem valoriza o profeta, né, na qualidade do profeta, vai receber aquilo que o profeta também tem de uma forma profética. Vai receber aquilo que o profeta... Se você honra um pastor, se você honra aquele que lhe prega, se você honra os seus pais, os seus amigos, as pessoas que estão próximas, o que vai acontecer? Deus vai voltar com essa honra para você. Então diga assim, honra, diga com fé, honra é uma chave que abre muitas portas. Amém? Amém? Glória a Deus. Aprenda a honrar. Pastor, eu preciso honrar as pessoas somente porque elas estão próximas a mim? Claro que não. Eu posso honrar distantes geograficamente e eu posso até honrar póstumamente pessoas que já morreram. Eu posso honrar, eu não estou fazendo um culto às pessoas que já morreram, mas, por exemplo, eu gosto de honrar a memória da minha mãe, do meu pai, porque foram pessoas valorosas para mim, amém? Então você sempre honra, você lembra os ensinos que você recebeu e assim por diante. E pessoas que estão longe, você pode honrar as pessoas que estão longe, mas em algum momento da sua vida foram importantes para você, te ajudaram em alguns momentos. Então, a honra, repare, a honra é uma semente que você planta e vai colher na sua própria vida. Eu planto e eu colho na minha própria vida. Quem semeia em honra será honrado de uma maneira poderosa. Você deve honrar as pessoas. Por isso que a gente sempre fala aqui, às vezes, quando a gente vai começar um culto, né? A gente diz assim, para a gente honrar esse momento. Às vezes, as coisas se tornam tão comuns e repetitivas na nossa vida, que a gente acha comum e a gente não dá mais valor. Não é isso? Às vezes a gente entra numa rotina e a gente diz assim, mais um culto, normal, tá tranquilo, vai acabar, vai ter louvor, blá, blá, blá. A gente precisa sempre imaginar o seguinte, nós estamos trabalhando espiritualmente de uma forma para a eternidade. Um dia nós vamos estar na eternidade adorando e louvando eternamente ao Senhor. Não sei se você sabe disso, mas nós vamos estar na eternidade, nos céus, no reino dos céus, adorando eternamente ao Senhor. Amém? E no céu não haverá de forma nenhuma nada parecido com rotina.
Não será algo rotineiro, não será mais um culto, mas será algo que a gente vai fazer para a eternidade. Eu queria que você pensasse, o que a gente faz aqui é como que um treinamento que a gente está replicando para a eternidade. Amém? O cristão ele tem que ter essa cultura de todas as vezes querer, desejar adorar ao Senhor. Uma pergunta que eu faço para você: Deus tem sido bom para com você? A bondade de Deus tem seguido você? Ele tem te abençoado? Alguém está com algum diagnóstico aí triste, de morte? Alguém tem alguma situação complicada? Eu não sei. Eu sei que a graça do Senhor e a bondade do Senhor pode mudar qualquer situação. Mas a verdade é que Ele tem sido bom para com você. E se Ele tem sido bom para com você, você precisa aprender a honrá-lo todos os dias. Amém, irmãos? Então, por que é importante a gente aprender sobre honra? Porque honra, eu queria muito que você guardasse. Eu sei que a gente vai repetir esses conceitos, mas quando a gente honra, a gente está também formando o nosso caráter. Tem pessoas que não são formadas espiritualmente porque não aprenderam a honrar as pessoas. E é interessante que a honra a gente dá por respeito, por consideração e pelo fato de a nossa liderança, não é? As nossas autoridades estarem num nível acima de nós. Às vezes, olha que interessante, os nossos líderes sabem menos do que a gente, sabia? Porque a gente às vezes pensa, não, eu sei mais, porque eu tenho que me submeter a ele? É porque na cadeia de autoridade, Deus vai estabelecendo o quê? Um ensinamento. E quando você aprende a se submeter a quem Deus colocou lá, mesmo que ele saiba menos, mesmo que ele seja imperfeito, o que acontece? Deus vai formando em você um caráter de humildade, um caráter de sujeição, um caráter que está pronto para um dia, quando alguém te colocar num pedestal, isso não subir a sua cabeça. Quem honra, merece honra, mas você precisa entender que nós estamos no momento, que a maior parte da nossa vida, a gente sempre está no momento em que a gente deve honra às pessoas. Não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Eu digo a você também, não deva honra às pessoas. Não deixe de honrar as pessoas. Comece a entender o que elas significam. Respeite a história delas. Reconheça as pessoas como alguém preciosa, como alguém valiosa. Amém? Nós precisamos aprender que o contrário de honra é desonra. A desonra é pecado. A desonra traz um problema espiritual para a nossa vida. E eu preciso aprender que Deus coloca autoridades e pessoas nas nossas vidas. Na família, por exemplo, os filhos precisam aprender, os filhos precisam ensinar, ser ensinados a respeitar os pais. Sempre, sempre, sempre. Obedecer aos pais. Sempre, sempre, sempre. Eu sei que tem pais que não são cristãos. Mesmo assim, os filhos devem honra e respeito. Tem algumas situações que não é possível obedecer algumas ordens, que elas se contrapõem àquilo que nós cremos. Mas, de uma forma geral, a família, o pai e a mãe precisam ser o quê? Respeitados. Amém? Os filhos precisam, inclusive, aprender a honrar os pais, mesmo que os pais não sejam bons pais. Eu contei aqui um fato que aconteceu no livro de Gênesis. Você conhece a história de Noé. Noé, quando a arca desceu ou repousou sobre o monte Ararat. Diz o texto, depois de um tempo eles desceram, ali não especifica muito tempo, mas diz que Noé plantou o quê? Uma vinha. E o que ele fez? Ele amassou aquela vinha, fermentou, mandou ver, ficou bêbado. Olha só. O que acontece? E começou a fazer o quê? Presepada. Conhece esse termo? Quem conhece o termo presepada? Amém. Você não conhece? Presepada é fazer bagunça, tá bom? Então ele começou a fazer o quê? Tirou a roupa e começou a dançar. Que coisa feia. Não é isso? Pelado. Tirou a roupa, estava com o vinho na cabeça. Começou a dançar sem roupa. Os 3 filhos, que são chamados de Sem, Cã e Jafé, o
que eles fazem? 2 deles começam a zombar. Zombar deles. Que ridículo. O único deles, sem, o que ele faz? Ele pega uma capa e ele vira o rosto para não ver a nudez do pai. Faz assim. E cobre a nudez do pai. Interessante isso, não é? Quem estava errado nessa situação? Se você for ver, pastor, Noé estava bêbado, ele estava errado. Pois é. Mas você vê como Deus ele vai muito mais além. Você precisa aprender aquele que te gerou, aprender a honrar aquele que te gerou, a proteger a honra daquele que te gerou. Amém? Aquele que gerou, ou uma autoridade sobre a sua vida, ele vai fazer o quê? Em algum momento ele vai errar, porque são imperfeitos. Os pais são imperfeitos, as mães são imperfeitas. Quem lembra de alguma, pode levantar a mão, quem lembra de algum erro dos seus pais? Pode levantar a mão aí. Todo mundo tem pai. Quem lembra de erros da sua mãe, das suas mães? Quem lembra de erro da sua avó, do seu avô? A gente vai lembrar porque eles eram o quê? Imperfeitos. Agora isso tira o direito deles serem honrados? Diga não. Eles têm todo o direito de serem honrados. Amém? Amém? Então você precisa aprender a honrar a sua família. No trabalho você precisa honrar suas autoridades. Hoje a gente está vivendo um tempo onde os funcionários não respeitam os seus patrões. A gente conversa muito com o Roberto e o Roberto administra a empresa do sogro dele. E é interessante, né, Roberto? As pessoas entram já com a intenção de processar, não é isso? Eles já entram, já dá uma olhada, quando eu sair daqui eu vou fazer isso. Que qualidade de pessoas. O Brasil está numa maldição terrível, porque a gente não tem mais funcionário para nada hoje. Eles entram, eles querem emprego, não trabalho. Interessante, não é? Porque uma pessoa de caráter, ela procura o quê? Trabalho. Trabalho, porque o salário vem como consequência de trabalhar, diga amém. Mas a geração de hoje não, eles querem o quê? Emprego. Eles querem 13º, eles querem férias. E eles fazem, eu entro, mas eu não faço isso. Eu tenho visto até alguns memes engraçados. Não sei se é meme que fala, né? Algumas esquetezinhas engraçadas. A pessoa tentando contratar uma empregada para casa, né? Aí ela fala para a patroa assim, não, tudo bem, mas eu só vou falar um negócio, eu não recolho lixo de banheiro, eu não tiro o cabelo da pia, eu não esfrego privada, eu não faço isso, tá. Aí a pessoa fala, tá bom, você é a melhor opção que eu tenho, então venha. Né? As pessoas elas estão escolhendo o serviço que elas vão fazer hoje. Então, o trabalho, ele é o quê? A oportunidade do trabalho, do emprego, é uma oportunidade de a gente honrar os nossos patrões. Na sociedade, a gente precisa respeitar as autoridades, respeitar os policiais, respeitar os governantes, ainda que a gente tenha discordâncias de ideias, no campo das ideias, nós precisamos respeitar as autoridades. Hoje, nas escolas, a gente está vendo um problema tão grande, os alunos desrespeitando professores. Eu estudei numa escola pública e eu fiz um colégio técnico numa escola particular. E eu lembro que na escola pública a gente tinha uma honra muito grande com as pessoas, autoridades que chegavam. E chegava o diretor ou o professor na sala de aula, todo mundo se levantava. Alguém é desse tempo aqui? Só faz um sinal para ver. Ai, vamos fazer um grupo no WhatsApp, gente? Vamos, tenho saudade. Eu não acredito, a gente não vive. A geração... tinha uma senhora que ela era aquela que servia, o João não acredite, ela servia a merenda na escola. O nome dela era Dona Geni. Ela chegava na sala de aula, todo mundo levantava. Ela falava, para com isso, deixa disso, né? Porque ela não queria. Mas a gente foi ensinado a honrar as autoridades. E todo mundo fazia isso. Que coisa linda. Hoje não, tá? Levanta a mão quem conheceu essa fase de novo, rapidão. Só para eu ver. Amém. Renato, vamos fazer um grupo de WhatsApp, viu? Pega os contatos aí do Rogério.
Vamos lá, porque precisamos ter. Na igreja, a gente precisa também sempre honrar os nossos semelhantes, honrar nossos líderes. Eu peço a você que tem trabalho aqui na igreja, você que está debaixo de uma liderança, de um grupo, eu peço a você que você honre o seu líder. Honrar, respeitar, fale manso com ele, não discuta com o seu líder. O seu líder sempre tem razão. Ele sempre está certo. Pastor é assim, é desse jeito que a gente entende as coisas. Não discuta com ele, não seja truculento, facilite o nosso trabalho, por favor. Porque as pessoas não querem trazer o problema para o pastor, quer resolver aí. Então, por favor, aprenda a honrar o seu líder. Ele é uma representação de uma autoridade que eu estou dando a eles. Amém? Mas a maior honra que a gente precisa lembrar é de lembrar que a gente precisa honrar sempre a Deus. Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o dono de todos. Ele é o seu dono. Ele é aquele que te remiu, ele é aquele que te salvou, então você precisa aprender a honrá-lo também. Amém, irmãos? Amém? Uma coisa aqui que eu quero lembrar, algo aqui eu marquei aqui, eu preciso falar com você. A gente precisa voltar às pequeninas coisas. As pequeninas coisas também honram uns aos outros. Cristão é educado. Cristão fala com licença. Quem já ouviu falar essa palavra, com licença? Isso, a gente fala quando a gente quer passar no meio das pessoas. Aí a gente ensina também os pequeninos. Às vezes os adultos estão conversando, a criança vai lá entrar no meio, a gente pede, ei, pede licença, posso passar? Não é verdade? Quando duas pessoas estão conversando, você vai conversar, você fala, com licença, posso falar? Ou aguarde, a gente precisa aprender essas coisas. Você conhece essas palavras mágicas? Com licença. Posso entrar? Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe, olha que interessante, desculpe é bom também, né? Obrigado, por favor. A honra, ela precisa ter som. E ela precisa ter atitudes também. Amém? Eu quero fazer menção, quero honrar a Sandra Roberto. Cadê a Sandrinha? Tá onde? Ela tá na vigilância, a Sandra? Faz tudo, né? A Sandra tá na vigilância hoje. A Sandra Roberto, ela viu que eu estava. Oi, Sandrinha, tô falando de você. Eu queria honrar você, porque eu falei pela manhã que eu estava meio ruim com a minha voz. Meu cabelo continua igual, mas a minha voz, né? Quanta diferença. Vocês não vão entender, é comercial antigo, não sei porque eu insisto, né? É os grupos de WhatsApp que a gente vai ter que fazer. E ela tomou um cuidado de. O que ela fez? Ela comprou um café, um pó novo de café que eu gosto, pôs ali para eu aquecer minha garganta. E ela comprou uma pastilha da Strepsils. Eu não estou fazendo propaganda aqui. Ela falou, pastor, eu deixei uma pastilhinha só para você melhorar. Olha só, já chupei 4 pastilhas dessa aqui. Tá doendo um pouco a barriga, que acho que eu forcei um pouco, mas tá, minha garganta está sendo curada. Tão legal, uma atitude tão simples dela, mas que honrou a minha vida, e eu honro a sua vida também. Muito obrigado, viu, Sandra? Glória a Deus, uma salva de palmas para Sandra. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente honra as pessoas quando alguém nos convida para casa e marca um horário. O brasileiro precisa aprender isso. A gente tem que marcar um horário e respeitar o horário. Se vai acontecer um inconveniente, a gente liga, a gente manda uma mensagem, irmão, fulano, perdão, um imprevisto, vamos nos atrasar 15 minutos. O Waze está falando que a gente vai chegar em 15 minutos. É desse jeito que a gente fala, porque a gente precisa honrar. A gente não pode deixar subentendido, não, tá tudo certo, ele sabe como é. Não, tá errado, tá errado. Tá tudo errado, a gente precisa honrar os horários também. Eu estava pensando, uma questão que a gente precisa sempre ter no coração é honrar também quando existe um ambiente, né?
um ambiente. Você já viu num casamento? Ontem a gente teve casamento, né? Casamento tão lindo, né? Do Vini e da Luana, no dia 20 do Gustavo, da Júlia. Que coisa linda. Mas quando existe um casamento, o que a gente faz? No casamento, a gente se prepara para o casamento, sim ou não? Mas você não é o noivo, mas você se prepara. O que você faz? Você faz a barba, sim? Quem tem barba faz a barba, arruma o cavanhaque, penteia o cabelo, passa um gelzinho, não é isso? Ou faz um corte novo, põe uma roupa legal. Por quê? Põe um perfume, toma um banho, porque a gente está honrando. Não é só para a gente se sentir bem, mas a gente está falando assim, eles nos convidaram. E a gente precisa honrar com a melhor maneira possível, com a melhor roupa que eu tenho. Eu vou honrá-lo também nas fotos. Porque quando eu tiro, eu não gosto muito de tirar foto. Eu acho que eu tenho eu acho que eu tenho um parentesco com Drácula. Porque o Drácula não aparece nas fotos, né? Você já viu isso? Conhece essa história? Não, estou brincando. Mas a questão é que quando você vai tirar fotos, você honra de que maneira? Você sorri. Você mostra o contentamento de estar lá. Amém? Então eu honro com a roupa que eu visto, com a maneira que eu estou indo e com a maneira também que eu me porto em alegria. Glória a Deus. A gente tem tanta coisa para falar sobre honra, mas eu quero terminar para a gente cear essa noite. A honra que não serve no serviço não é honra. Tá bom? Vou falar de novo. A honra que não serve não é honra. A honra que não presta o serviço não é honra, tá bom? A gente precisa transformar o nosso desejo de honrar em atitudes, em ações. Eu preciso necessariamente fazer com que a honra seja tangível, palpável, perceptível. As pessoas precisam fazer assim, eu me senti honrado com a sua atitude. É muito legal você falar assim, eu honro a sua vida. Mas de que maneira você me honra? A gente precisa, eu quero te dar um abraço, eu quero orar por você, eu quero desejar felicidades na sua vida, eu quero te dar uma oferta, eu quero te dar um relógio, eu quero fazer algo por você. A gente precisa ter essa atitude. Por quê? Porque Jesus, ele nos ensinou esse tipo de atitude. Honra precisa ter ações. Vamos falar isso junto? Diga assim: honra precisa necessariamente ter ações. Fala de novo. Amém? Por que, pastor, você está falando isso? Vamos ler um texto, último texto, João capítulo 13. Nós lemos esse texto ontem na celebração do casamento da Luana e do Vinícius. João capítulo 13, Jesus ensina a partir do verso 4. João 13, 4. Ele ensina justamente sobre o lava-pés. Ele diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Vamos seguindo aí isso. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Que coisa linda. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, Senhor, tu me lavas os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E ele continua: então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Glória a Deus. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes haver lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz?
Jesus era muito didático, né? Vós me chamais o mestre, e eu e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Até aí, Jesus ele ensina algo no sentido da humildade, da honra e do respeito mútuo. Nós um dia aqui, qualquer dia desse, o pastor vai fazer. Eu já falei isso. Nós vamos ter uma direção aqui. A gente vai fazer um culto de lava-pés aqui. E você não vai poder escolher as pessoas não, viu? Se a pessoa tiver chulé, você vai, é para isso que lava os pés, né? É para isso que você já vai resolver. Mas a questão é que a gente não precisa ficar fazendo isso toda hora. Mas esse simbolismo de você parar e se colocar aos pés de uma pessoa, você está dizendo assim: eu te honro, eu te respeito. Você é importante para mim, você está sobre mim, porque a Bíblia diz para a gente considerar os irmãos superiores a nós mesmos. Amém, meus irmãos? Amém? Então você precisa aprender a tratar com honra, respeito. Jesus fez isso porque ele estava ensinando não só honra, respeito, humildade, mas ele estava falando assim: vocês precisam aprender algo que tem que ser mútuo. Ele disse: eu vos lavei os pés, sendo o Senhor e mestre, vocês também precisam fazer uns com os outros dessa maneira. Feche seus olhos, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua boa mão sobre nossas vidas. Abençoada, aleluia. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!